Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, eu queria falar assim um pouquinho mais sobre Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, como queira, a respeito aqui das suas viagens, um pouquinho sobre a vida dele, que eu já tenho no canal sobre esse assunto, mas hoje eu quero trazer só um pedacinho complementando aquilo que eu já fiz, tá bom? Se você for dar uma olhadinha, se você não é inscrito, entra, se inscreve, toca no sininho de notificações. Essa plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. Eu já tenho mais de 400, ok? Vamos juntos? Saulo fez a sua primeira das 3 viagens missionárias no final dos anos 40 DC, 40 depois de Cristo, certo? Depois da morte de Cristo. Como ele passou mais tempo nas áreas gentias, Saulo começou a usar o seu nome romano, Paulo, Atos 13:9. Ele era um cidadão de dupla cidadania, um cidadão duplo, ou que pertencia, ou que tinha acesso a 2 países, digamos assim, 2 nações, tá? Ele falava o latim, o hebraico, o aramaico, segundo alguns estudiosos, ele tinha essa facilidade, tá? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, no Sinédrio, tá? Ele foi apresentado ao Sinédrio porque ele não tinha ainda idade para isso. Para participar do Sinédrio, esse grande corpo, ele teria que ter uma idade a partir de, sei lá, 50, 60 anos, digamos assim. Eu não sei exatamente a idade aqui, mas vale lembrar que eram pessoas de idade, anciãos, tá certo? E aí ele foi como alguém que foi colocado lá para aprender muito mais do que ele já sabia. Era uma pessoa muito de um QI alto, digamos assim, né? Ele tinha facilidade de uma família de judeu, de uma família também romana, né? Então por isso ele tinha dupla cidadania e a facilidade de falar aí 3, 4 línguas, tá bom? Então vamos lá. Então dentro disso que Paulo escreveu, a maioria aí das epístolas, né? São aí no total de 13, se não me falha a memória, e no Novo Testamento, tá? A maioria dos teólogos concorda que ele escreveu Romanos 1 e 2, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Filemão, Efésios, Colossenses, Timóteo, Tito. Essas 13 cartas ou epístolas constituem a autoria paulina, tá certo? Tinha o seu cunho, tá? São principalmente a fonte da sua autoria, no sentido de que foi inspirado por Deus, dentro dessa teologia, tá? Ao qual foi formada. Como observado anteriormente, no livro de Atos, nos dá uma visão histórica da vida dos tempos de Paulo, que eu já tenho no canal sobre esse assunto aqui hoje, agora, nesse vídeo, é só um trechinho do que faltou ali, que ficou muito grande, né, o vídeo, então deixei para esse momento, tá? Então, aqui nós vemos o apóstolo Paulo passou a vida proclamando o Cristo, o Jesus ressurreto em todo o mundo romano, muitas das vezes enfrentando grande perigo pessoal. Segundo a Coríntios 11, 24 ao 27, supõe-se que Paulo tenha sofrido a morte de um mártir, tá certo? Em meados da década de 60 DC em Roma, ok? Por causa das suas viagens, e Roma, né? Então, historiadores dizem que sim. Então, o que podemos aprender na vida de Paulo como apóstolo? Primeiro, aprendemos que Deus pode salvar qualquer um, o mais vil pecador, o cara mais nojento, digamos assim. Porque na verdade Jesus veio para esses, né? Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os que precisavam, os doentes, os de prisão, os cegos, ok? Tá? É notável a história de Paulo e se repete todos os dias quando nós observamos os estados de pessoas, os estados pecaminosos das pessoas. Ninguém tem menos ou mais pecado de Deus. Pecado é pecado. Todos estão destituídos e condenados. Mas Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás para nos libertar, comprar, pagar a dívida, esse mal que era contra nós, essa condenação eterna. Então nada que eu faça, o que você venha fazer, pode alterar isso, tá bom? Nada mesmo, tá bom? Principalmente aí os religiosos, viu? Para vocês, principalmente, tá bom? Então vamos lá. Então, dado essa situação,
Deus ele vem transformando com essa graça salvadora através do seu Filho Jesus Cristo. Algumas dessas pessoas fizeram coisas desprezíveis, nojentas, como ser humano. Então, essa vida que as pessoas têm vivido nos dias de hoje, as questões morais principalmente. Então, quando lemos a história de Paulo, ficamos surpresos que Deus permitiria ao céu um extremista religioso que matou mulheres, crianças inocentes. Hoje podemos então observar muitos dos terroristas, dessas pessoas que vivem do crime, e aí vemos aí com uma indignação. Mas Jesus Cristo veio para que de fato a humanidade fosse salva. Não todos, A morte de Cristo foi para todos, mas nem todos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, tá bom? Então ele não é digno aos nossos olhos de uma segunda chance, mas Deus lhe concedeu misericórdia. Então aquilo que era desprezível e sem chance alguma, Então, mas Deus é essa grande chance. Deus é a nossa grande chance para todo aquele que crê, tá bom? A verdade é que toda pessoa é importante para Deus. Da pessoa normal, considerada boa, decente, até a má, perversa e degenerada. Ou uma pessoa extremista, tá? Até mesmo um extremismo aí, ou um extremista religioso. Somente Deus pode salvar uma alma do inferno, tá? Somente Deus. Segundo, aprendemos com a vida de Paulo que qualquer pessoa pode ser uma testemunha humilde e poderosa de Jesus Cristo. Indiscutivelmente, nenhuma outra figura humana na Bíblia demonstrou mais humildade e a compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo como foi Paulo. As pessoas confundem humildade, viu, gente? Humildade não é ser besta, tá? Não é assim, andar com a cabecinha baixa, assim, não. Humildade não é isso não, tá? Humildade é entender que ele depende somente de Deus. Quando nós dependemos somente de Deus, isto é humildade. Reconhecer isto, tá bom? Isto é verdadeiramente humildade. É você se manter a nível de todos, não querendo ser maior que ninguém, tá bom? Saber mais que os outros não é questão de ser soberbo não, viu? Não, tá? Saber mais que os outros é uma questão de saber. Deus deu a uns para saber mais e outros para não saber tanto, tá bom? Então vamos ver lá, Atos 28:31, Paulo compartilha as boas novas de Jesus Cristo, pregando o reino de Deus. Então, pregava-se o reino de Deus, vivemos hoje o reino da graça, e na grande tribulação voltará a pregação do reino de Deus para o povo judeu, tá bom? Há uma diferença do povo gentil, que é a igreja daqui hoje, todos que são salvos, e uma oportunidade que será dada ao povo de Deus, o povo escolhido, que é o judeu. Isso será na grande tribulação, tá bom? Então vamos lá. Então o que se pregava? O reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Então não importava aquilo que adivinha, ele ia e pregava sem se preocupar com a própria vida, tá? Paulo não tinha medo de contar aos outros que o Senhor Jesus havia feito por ele, em favor dele, com ele, tá? Na sua própria vida. Paulo passou todos os seus dias na conversão e ao martírio, trabalhando incansavelmente dia e noite em favor do reino. Então, finalmente aprendemos que qualquer um pode render completamente a sua vida a Deus. Paulo estava totalmente comprometido com Deus em Filipenses 1, de 12 a 14. Paulo escreveu da prisão: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que vos aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, para as suas próprias vidas, para a comunicação das boas novas, tá? E se tornaram conhecidas por toda aquela região, tá certo? E a maioria dos irmãos ali foram estimulados por suas algemas. Então Paulo, mesmo em prisão, ele era livre, tá certo? Ele era livre porque mesmo dentro da cadeia, ele estava ainda escrevendo as cartas, as epístolas, e dizia aos irmãos: apesar de tudo e das circunstâncias, eu louvo a Deus. Então, e animava os irmãos a continuarem, tá bom? Então, nós temos visto ali que ele compartilhou cotidianamente as boas novas. Atos 16, 22 a 25, Filipenses 4, de 11 a 13, nós vemos ali Paulo passando por muitas dificuldades, mas apesar desse sofrimento
e dessa dificuldade, ele sabia muito bem quem era o seu Senhor, o seu Salvador, tá? Então ele renunciou totalmente a sua vida por Deus, em favor de Deus, a questão do reino, tá? Ele escreveu: portanto, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha certeza disso, tá certo? Ele não ia apenas falar, mas isso estava dentro do coração e dentro da fé que ele carregava. Filipenses 1:21. Podemos fazer a mesma afirmação? Será que hoje nós poderíamos fazer a mesma afirmação? Que o viver agora é estar com Cristo, mas o morrer também era lucro de estar com Cristo, porque de qualquer forma e de igual modo ele estaria com Cristo. Em vida ou em morte ele estaria com Cristo. Será que nós hoje poderíamos afirmar isso com todas essas palavras? Paulo, depois dessa mudança, ele tem tido esse encontro com Deus, assim como nós também tivemos, e cada um de nós temos o nosso encontro com Deus. Mas o importante é ser tocado por Deus, para sermos testemunha em todo o tempo. Mesmo com as nossas limitações, nossas falhas, claro, óbvio, ninguém está negando isso. Mas dependemos totalmente, exclusivamente do poder de Deus para falar e levar as boas novas. E outra coisa, denunciar. Falar a verdade é mostrar que há mentiras, que há enganos. Nós temos que estar refutando, trazendo, fazendo lembrar o que Paulo fazia. Jesus fazia isso no templo e fora do templo. Paulo fez isso no templo e fora do templo. Pedro fez isso. Estevão fez isso e foi apedrejado, e outros tantos. Os apóstolos, os discípulos, os pais da fé, todos esses, até mesmo os últimos reformadores, eles falavam o que nós não temos ouvido falar nos templos, nos púlpitos. Então falar a verdade hoje é colocar a vida em risco, mas a nossa vida, a minha vida, não pertence a Deus, não pertence a mim, pertence a Deus, porque nós fomos comprados com preço de sangue. Esta vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo dizia isso. Então importa que ele cresça, importa que a vontade dele seja feita e não a minha, apesar dos pesares, apesar de mim mesmo. Então, assim como Paulo, também devemos ser nós, observando Cristo, observando os apóstolos, observando os discípulos, observando os pais da fé, os reformadores, como exemplo. E deixando Deus usar, deixando Deus ser Deus em nossas vidas e a partir das nossas vidas. Deus não precisava e Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém, mas aprove a Ele escrever a história da forma com que Ele deixou escrito. Tá bom, meu querido? Deus abençoe a sua vida, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom e até um próximo vídeo.